Olá, Dicotomia, tudo bem com vocês? O episódio de hoje marca o encerramento da primeira temporada da nossa primeira série aqui nesse podcast. É isso mesmo, nosso primeiro filho cresceu e completou 26 episódios, passeando de A a Z em alguns conceitos das relações internacionais. O ABC das RIs é a marca do início do Dicotomia, quando ainda nem sabíamos quanto tempo ia durar tudo isso aqui. E fazer o ABC sempre foi uma tarefa bastante prazerosa, mas também cheia de desafios. Foi fácil encontrar conceitos com as letras A, B, C e D, mas quando chegaram as letras K, J, Y, Z, aí que o laço apertou. Em algumas reuniões e pesquisas em diversos dicionários, a gente sempre dava um jeitinho. Muitas vezes foi um jeitinho bem grande até, usando o artifício do português, que admitia a I alta com a letra Y. Conceitos menos comuns, como quase-estados. Isso daí eu fiz e realmente eu nem sabia que esse conceito existia. Ou apelando para nomes de autores, como foi o de Kennedy Waltz, que não necessariamente é um conceito, mas é um autor relevante para a área. Enfim, não seria diferente com a letra Z. Achar o termo das RIs com a letra Z foi um tanto quanto desafiador para nossas mentes e surpreendentemente para nossos ouvidos que não recordavam da palavra zona. Mas no fim deu tudo certo e aqui estamos com mais um episódio do ABC. E este é especialmente para você que nos acompanhou de A a Z na construção do nosso pequeno dicionário internacionalístico. Vamos nessa? Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Esse episódio é interessante começar contando um pouco de como ele foi planejado, antes da gravação e do play que você acabou de dar alguns minutos atrás. Como eu disse, demorou um pouco para encontrar um conceito com a letra Z. O responsável pela sugestão da palavra zona foi o nosso coordenador da frente do podcast, Enio Ramos. Palmas para Enio Ramos. Foi ele também que pediu que fosse feita uma retrospectiva sobre a série ABC das RIs e que me deu a tarefa de produzir o roteiro e gravação deste ABC. Bem, mas por que eu tô contando tudo isso? Porque enquanto eu fui pesquisando para entender melhor sobre o que eu iria conversar aqui com você, eu percebi que zona tem tudo a ver com as RIs. Me perguntei como é que a gente demorou tanto para encontrar essa letra para o nosso episódio do ABC. E aqui eu logo quero trazer a primeira ideia, que é os dois sentidos da palavra zona, que tanto serve para indicar uma região, um espaço delimitado, quanto a ideia de uma bagunça. Quem nunca escutou da mãe aquela famosa frase, esse quarto está uma zona. E isso tem tudo a ver com as RIs. Afinal, muitas vezes as relações internacionais são uma completa zona. Só de pensar que a nossa tão falada anarquia é popularmente utilizada como sinônimo de bagunça, já nos faz entender como essas ideias estão entrelaçadas. Para você que ainda não entendeu que anarquia internacional não é bagunça, escuta o nosso primeiro episódio do ABC das RIs que fala justamente sobre o conceito de anarquia. E o significado de zona como uma delimitada região também tem tudo a ver com as relações internacionais. A grande parte dos assuntos das relações internacionais tem como plano de fundo um local, um país, uma região. Isso porque o lugar importa muito quando queremos falar de aspectos internacionais. E se você ainda tem dúvida disso, é só lembrar da Zona Econômica Exclusiva, que é a faixa costeira de responsabilidade de cada país, estabelecida através de tratados sobre o direito do mar. Ou, para quem gosta de integração regional, a Zona de Livre Comércio. Lembra que há zonas que estabelecem acordos econômicos com o propósito de integrar os estados participantes? Tem também as zonas desmilitarizadas. A mais conhecida é a que separa as duas Coreias, uma faixa estabelecida por acordo entre os dois países, onde não há atividades militares para fins bélicos. Essa última tem muito mais a ver com o episódio de hoje, que vai falar sobre zonas de paz. Você já ouviu falar sobre essa zona? Na produção desse episódio, desse roteiro, eu notei que apesar do termo zona de paz ser utilizado com relativa frequência nas relações internacionais, não há um debate tão extenso sobre o termo. Eu mesmo fiquei surpreso quando fui aprendendo um pouco mais sobre esse assunto, visto que normalmente usamos zona de paz em um sentido bem genérico. Assim, esse episódio foi feito ao redor do verbete, apresentado no Dicionário de Segurança e Defesa, organizado por Hector Luiz Sampierre e Marina Gisela Vitelli, e publicado pela editora Unesp. O verbete em questão é o de Zona de Paz e foi escrito pelo Bruno Valim Magalhães.
Dentre as referências do trabalho do Bruno Valim, uma se destacou, pelo menos para mim. Foi o de Ari Marcelo Kakovitz, cientista político que nasceu na Argentina e atualmente é professor de Relações Internacionais em Jerusalém. Observando as produções do professor Kakovitz, é possível notar que o tema da paz é recorrente em suas produções, e que a gente vai explorar hoje foi produzida em 1998, o livro intitulado Zones of Peace in the Third World, o que na nossa tradução ficaria algo como Zonas de Paz no Terceiro Mundo. Kakovitz afirma que as tradicionais explicações sobre zona de paz são aportadas na ideia de ausência da guerra, sempre entendida como contraposição exclusiva. Ou seja, não há paz onde tem guerra, e o inverso também seria uma verdade. E apesar dessa relação parecer lógica e correta, ela é muito rasa, não conseguindo representar todas as inúmeras formas de paz que se manifestam ao redor do mundo. Dessa forma, Kakovitz entende que a paz não tem sido estudada a partir da própria paz, mas sim a partir da guerra. Além disso, o autor, como um bom latino, olha para a periferia internacional. E mesmo que no título da sua obra ele tenha utilizado o termo já em desuso, que é o de Terceiro Mundo, Kakovitz faz seu estudo principalmente voltado para a América do Sul e África, tentando demonstrar que os estudos sobre zonas de paz ainda seriam muito focados na Europa, Estados Unidos e nas democracias industrializadas, digamos assim. E de modo bem simples, ele afirma que há duradouros períodos de paz em regiões não centrais que demandam mais atenção para serem estudados. E aqui dá para abrir, inclusive, um outro parênteses. Não sei se vocês lembram da teoria da paz democrática, mas depois dá um play lá no episódio do número 20 daqui do Dicotomia. O nome do episódio é Fique em Paz. E lá vocês vão entender um pouquinho melhor sobre a paz democrática e talvez vai ajudar bastante para entender esse episódio aqui da ABC das RIs. É importante ressaltar que as zonas de paz de Kakovitz surgem em diálogo com outros estudiosos da defesa e segurança e da paz internacional, mesmo que intencionalmente sigam vieses distintos. Assim como aponta Bruno Valim e o próprio Kakovitz, Galton, Miller, Hurrell, Karl Deutsch e outros teóricos serão de grande valia para a construção do conceito de zona de paz. Assim, para finalizar essa parte que eu apresentei um pouquinho mais da tese do autor, da ideia do livro dele, enfim, eu preciso reiterar que o objetivo desse trabalho do Kakovitz não é definir o que é uma zona de paz propriamente. O objetivo maior é estudar a paz de modo mais amplo, de modo a entender e explicar as motivações da paz na África e na América do Sul. E aí ele vai acabar passando por uma ideia do que é zona de paz, ele vai tentar exemplificar o que é zona de paz e discutir sobre isso, mas assim, que fique bem claro que a ideia central do texto dele, da obra dele, não é essa, mas sim é estudar de novo a paz, principalmente na África e na América do Sul. E assim, Kakovitz define de forma bem direta 3 tipos de zona de paz. A zona de paz negativa, ou de paz precária, a zona de paz positiva, ou comunidade de segurança pluralística, e, por fim, a zona de paz estável, um meio termo entre as 2 primeiras zonas de paz citadas. Então, como eu disse, essas 3 zonas de paz vão estar lá no capítulo do livro dele, e vão ser como uma forma de ferramenta para demonstrar a teoria futura dele sobre o que ele quer falar sobre paz na América do Sul e na África. Então ele vai dar de forma bem direta, como eu falei, ele vai escrever exatamente isso, assim, vai definir esses 3 conceitos para dar continuidade na tese dele. E a gente vai começar falando sobre as zonas de paz negativas, que podem ser definidas aquelas pela ausência de guerra, em que a paz é mantida através de bases bem instáveis, com I. A paz negativa é sustentada através de ameaças, pressão, falta de capacidade ou vontade dos estados em se envolver em um conflito. A satisfação do território estatal e a manutenção do status quo da região são características da zona de paz negativa. E mesmo que houvesse insatisfação, não haveriam forças suficientes para a ruptura desse status quo. É um exemplo da zona de paz negativa a relação entre Venezuela e Guiana, ou pelo menos era até a data que o Bruno Valim escreveu o verbete do dicionário. Eu gostaria de manter esse exemplo pela relevância que o tema tomou nesses últimos meses de 2023 e também para demonstrar que a teoria de Kakovitz ainda considera possível o conflito dentro das zonas de paz em paz negativa. Então, apesar de você considerar a zona de paz uma ausência de guerra,
o autor Kakovitz ainda vai afirmar que dentro da zona de paz em paz negativa é possível haver conflitos tanto internamente, em cada país que está envolvido daquela região, quanto externamente, ou seja, internacionalmente entre os estados. E meio que acaba reforçando a ideia de que desse atual conflito, né, entre Venezuela e Guiana. Eu não sei no que vai dar, a gente está falando aqui do início de dezembro, mas pode desenrolar para outras questões. Então, voltando para aquela ideia de que a satisfação do território ela é parcial, e mesmo que não houvesse satisfação, pouco haveria forças para que houvesse uma ruptura desse status quo, para que se de fato viessem as vias de uma guerra, seria um pouco provável. Então, ainda assim, me parece bem claro a ideia do Kakovitz nessa situação, nesse exemplo do Venezuela e Guiana. Vamos agora para as zonas de paz em paz positiva, onde a paz é uma instituição mais estável, com a letra E, por conta do compartilhamento comum entre as partes, das questões de normas, valores, instituições políticas e identidade. Então, esses estados que compartilham essa paz positiva, elas também compartilham normas, valores, instituições políticas e identidade. Então, existe uma ideia de um senso ali, uma concordância sobre aquelas questões que sejam de paz e de guerra. Além de uma profunda interdependência entre esses estados. Aquela ideia de que é o reino Inai, da interdependência, também é aproveitada aqui por Kakovitz. Segundo Kakovitz, a paz positiva está diretamente ligada à ideia de integração regional. Aqui, há a verdadeira manifestação do interesse em manter o status quo, além de uma forte tradição da solução pacífica de conflitos devido às instituições já estabelecidas. Se você pensou aqui na União Europeia como exemplo dessa zona de paz positiva, você pensou muito bem. O exemplo que pode ser mais interessante do que a obviedade da União Europeia é o Cone Sul da América do Sul. Então, no verbete é especificamente ressaltado a região do Brasil, Argentina, Chile e Uruguai desde os anos 90. Essa seria também uma região considerada uma região de zona de paz em paz positiva. E por fim, a zona de paz estável poderia ser colocada como um meio termo entre as outras duas zonas de paz. Mas, como aponta Bruno Valim, Kakovitz não teorizou sobre uma zona de paz híbrida. Na zona de paz estável, podemos observar que a manutenção de paz consensual, em que há pouca possibilidade de guerra, é desprezível para as análises. Então, existe a possibilidade de guerra? Sim, mas ela é tão baixa, ela é tão quase improvável, que ela pode ser desprezada pelas análises. Embora a paz ainda não seja institucionalizada, ela se manifesta na ausência de agendas de mudanças territoriais e na não intervenção em assuntos de interesse dos outros estados. Para Kakovitz, a paz doméstica e internacional estão presentes, e apesar da possibilidade de ocorrência de conflitos, eles não ultrapassam os limites da não violência. Aqui na zona de paz estável, parece haver ainda uma possibilidade de guerra, mas ela é bem menor do que na paz negativa. Então, existe a possibilidade de guerra, mas ela é bem mais baixa, principalmente pela ausência de conflitos internos, domésticos e internacionais, assim como há uma ideia de que você está caminhando para a institucionalização da paz. Existe um processo de institucionalização dessa paz. Em resumo, Kakovitz define a zona de paz como uma região geográfica do mundo em que um grupo de estados mantém relações pacíficas entre eles por um período de no mínimo 30 anos, bem específico Kakovitz, embora conflitos domésticos e internacionais ainda possam ocorrer dentre os mesmos estados. Essa é a definição que Kakovitz dá para a zona de paz de modo geral, e ela realmente se encontra lá no texto dele, no livro dele. Fiquei surpreso por ter encontrado algo tão direto e claro sobre a zona de paz. Mas, como eu disse, por não ser o fator central da obra dele, ele acaba definindo para, acho que, agilidade, né? Por praticidade da leitura do que está sendo demonstrado. Então, se você tem interesse em saber mais sobre zona de paz, se você gostou sobre esse tema, você acha que dá para explorar mais, eu particularmente acho que tem muita coisa a ser explorada ainda sobre o tema e dá para estudar outros autores além do Kakovitz, é evidente. Pesquisa mais, traz pra gente novas ideias, traz pra gente autores que você já leu falando sobre a zona de paz. O Dicotomia tá sempre aberto a novas ideias.
Esse episódio fica por aqui, mas evidentemente as suas pesquisas, as suas curiosidades sobre Zona de Paz e sobre outros assuntos devem continuar. Então é isso, se você gostou desse episódio, se você gostou da série do ABC, manda uma mensagem pra gente, segue a gente lá no nosso Instagram. O Instagram é @dicotomia_cast, assim como em todas as outras redes sociais. E por favor, compartilhe esse episódio para que mais pessoas conheçam sobre a Zona de Paz. Até a próxima. Talvez não seja um próximo ABC, mas quem sabe vem por aí uma nova série, né? Surpresas virão. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.